Que as coisas sejam impossíveis aos olhos humanos, mas nós temos um Deus que tudo pode. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que trouxe a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, amém? Amém. Aleluia. Eu creio que antes que termine esta campanha, muitos vão ser abençoados. Em nome de Jesus, outros vão ser abençoados depois, mas vai depender da fé de cada um. Porque a fé, por menor que ela seja, ela remove montanhas. Glória a Deus. Aleluia. Todos já encontraram? Amém. Marcos 10, 46 em diante, acompanhe comigo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Jesus ia passando por ali, e à beira do caminho existia um homem que mendigava. Ele vivia das esmolas. Pode sentar, por favor. Ele vivia das esmolas que o povo davam a ele. E esse homem, ele não tinha expectativa de vida melhor nenhuma, porque ele já, em seu coração, ele achava que ele ia morrer sempre pedindo esmolas, mendigando o pão de cada dia. Era um homem esquecido pela sociedade, um homem que ninguém dava nada por ele, mas ele todo dia estava ali sentado à beira do caminho, mas esperando só migalhas que vinham das pessoas para ele, ou ele esperava algo melhor para a vida dele? Com certeza, eu creio que ele ainda tinha um pouco de esperança no seu coração de ver a sua vida totalmente transformada, de ver a sua vida totalmente mudada. Porque para ele voltar a enxergar, a medicina não tinha esse poder. Era um cego de nascença. Esse homem não podia trabalhar, mas a vida dele era de pedir esmolas. Mas de repente, algo acontece em um desses dias, que ele foi colocado ali para mendigar. E o que veio para a vida dele não veio migalhas, veio coisas grandes. Deus, ele tem algo grande para te entregar. Deus não tem coisa pequena, não. Você pode até estar achando que está demorando. Você pode até estar achando que Deus está em silêncio, que Deus não está respondendo às tuas orações. E quando algo é demoroso, quando as coisas são demoradas,
é porque Deus está trabalhando no silêncio por você. Amém. Glória a Deus está preparando o melhor para te dar. Deus, Ele não te dá migalhas. Embora que nós não venhamos dar para Deus o melhor de nós, mas Deus, Ele dá o melhor dele por nós. É tanto que a prova é essa, que Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor dele, deu Jesus Cristo para morrer por nós. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 47: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. E ele reconhece o lado messiânico de Jesus, quando ele cita Jesus, filho de Davi. Ele reconhece Jesus como Messias, que estava por vir. Embora os judeus não tenham crido que Jesus era o Messias, mas Bartimeu, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver nada, mas ele citou Jesus como o Messias. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Mesmo quando a multidão tentava silenciar a Bartimeu, Bartimeu clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A oposição queria calar Bartimeu, mas Bartimeu, ele não se calou. Homem nenhum calou Bartimeu. Ele insistiu, ele exerceu a fé, e a fé é a chave que abre portas. Glória a Deus. Aleluia. A fé é a chave para você ser curado, para você ser liberto. É a chave para você que está com aquela dívida na justiça, impagável, mas ela, através da sua fé, você vai se ver livre dessa dívida, em nome de Jesus. Porque a fé, ela abre portas aonde não tem paredes. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Muitas vezes você recebe um diagnóstico médico dizendo que você só tem 6 meses de vida. Como uma irmã, ela foi ao médico e ela tinha um câncer renal, e o médico só deu 6 meses de vida para ela. Mas ela, ao receber aquele diagnóstico, eu sei que o medo bateu no coração dela. Mas, mesmo o medo chegando até a vida dela, ela não se preocupou. Porque de repente ela vai passando de frente a uma igreja, e a igreja hiperlotada, e ela ficou do outro lado da rua, ouvindo a palavra. E de repente veio uma chuva de leve, mas ela não foi embora, ela não saiu. Ela disse:
se esse Jesus que esse pastor está pregando, se ele realmente cura, ele vai me dar a bênção, ele vai me curar. Ela creu, ela não duvidou. E o resultado foi esse. Jesus curou ela. E depois de uns dias ela volta ao mesmo médico que lhe deu aquele diagnóstico contrário para ela. O médico não a reconheceu, os cabelos já crescidos. Ela falou quem era e o médico disse: não é você. Ele disse: sou eu. Aqui está a minha identidade. O médico olhou a identidade dela, tudo e tal. Aí foi lá no arquivo, pegou o protocolo dela. Aí olhou, aí disse: eu só lhe dei 6 meses de vida. Ela disse: o Senhor me deu, mas Deus não falou isso. Glória a Deus. Deus me deu a minha cura. Eu estou todo arrepiado. E o médico disse: minha filha, segure na mão desse seu Jesus, porque ele é muito poderoso. A fé, ela remove montanhas. Quando você usa a fé, os caminhos que estão fechados se abrem para você passar. Aleluia. A fé que você tem, ela te traz esperança. Ao invés de você duvidar, você vai passar a crer. E quando você crê, o milagre acontece. Possa ser que tudo esteja difícil para você, mas se você crer, como a Maria Conceição creu, você vai sair daqui hoje em posse da tua vitória. O câncer vai cair por terra. As pedras renais vão se desmancharem. O marido que foi embora de casa voltará. O teu filho que só te dá trabalho, ele vai ser totalmente transformado pelo poder daquele que tudo pode. Aleluia. A tua filha que sai de casa na sexta-feira, só volta na segunda-feira de manhã, ela nunca mais vai querer fazer isso. Deus está trabalhando na vida dela, na vida dele. Aleluia. Aquele tempo que você está vivendo de escassez, Deus vai prover abundância em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Verso 49. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Jesus hoje está te chamando para te dar a tua vitória. Aleluia. Levanta. Levanta, porque Jesus quer te abençoar. Não fique sentado na beira do caminho. Jesus não quer te ver sentado à beira do caminho. Jesus quer te ver você seguindo em frente, crendo nas promessas do Senhor. E aquele homem, o cego Bartimeu, levantou-se a toda pressa. Dentro dele já jubilava de alegria, porque só em ouvir aqueles que eram contrários à cura dele, disse: tem bom ânimo, porque ele te chama. Eu
salta o sol e se põe de pé, e levam ele até Jesus. Ali ele chega diante de Jesus, não vê quem é Jesus, mas ele está crendo que Jesus vai operar um milagre. Aleluia. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Essa capa que ele lançou era a capa que impedia ele de continuar para ele obter o milagre dele. Aquela capa suja impedia Bartimeu de ser um homem abençoado. Ele se desfez daquela capa, lançou fora tudo aquilo que impedia dele ser um homem abençoado por Deus. Aquela capa que impedia ele de enxergar, ele lançou tudo, aquela capa empoeirada, porque ali passavam muitas pessoas, passavam animais correndo, e a poeira levantava e ficava sobre a capa de Bartimeu. Aleluia. Muitas vezes você está aprisionado por uma capa que não te deixa sair do lugar, que muitas vezes você recebe o chamado de Jesus, mas você não quer dar crédito, você não quer se levantar para atender o chamado dele. E quando ele te chama porque ele quer mudar a tua história, ele quer transformar a tua vida, ele quer te tirar do anonimato e trazer você para a bênção. Aleluia. E Bartimeu, ele não quis nem saber quem era que estava do seu lado direito, do seu lado esquerdo, à sua frente, por trás. Ele não quis nem saber o que as pessoas iam falarem, o que as pessoas iam dizer sobre aquela atitude que ele teve de jogar aquela capa suja fora. Ele disse: eu quero receber o milagre que tanto eu desejo no meu coração, é de ver, é de contemplar as maravilhas que Deus criou, é de contemplar aquelas fontes que quando nós estamos com sede, nós vamos ali para nos saciarmos. E Bartimeu chega até Jesus, todo feliz, e ele não recebeu um diagnóstico contrário. Ele não ouviu Jesus dizer: a tua cegueira não tem jeito. Ele ouviu Jesus dizer diferente: a tua fé, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia. O que queres que eu te faça? O que é que você quer que Jesus te faça hoje? Diga para Ele. O que é que você está querendo? O que é que você está precisando? Qual é o milagre que você almeja receber? Então somente use a sua fé. Bartimeu usou a fé. Bartimeu, ele creu. Ele não duvidou, mas ele recebeu o milagre que ele já carregava há anos em sua vida.
Um milagre que ele não mais ficaria sem enxergar. Ele recebeu esse milagre tão poderoso. E nós não temos que duvidar. Nós só temos que agradecer a Deus pelo milagre. Você vê que um homem, quando ele tem o seu coração humilde, o seu coração sincero, o seu coração grato, as bênçãos do Senhor repousam sobre a sua vida. Como 10 leprosos, ao verem Jesus passar, e aqueles 10 se puseram diante de Jesus. Jesus curou todos os 10, saíram, foram embora, mas somente um teve a humildade de voltar e agradecer por tão grande milagre que eles receberam. Porque uma pessoa leprosa da época tinha que viver distante de toda a sociedade, distante da família, tinha que estar morando em cavernas, porque era algo contaminoso. E eles se apresentaram diante de Jesus, e Jesus curou todos os 10, mas só um voltou. E Jesus lhe disse: não eram 10? Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Os 9 não deram crédito mais a Jesus, já estavam purificados. Eles achavam que através daquele milagre eles iriam viver uma vida agora totalmente abençoada, mas não. O único que viveu uma vida abençoada foi aquele que voltou para agradecer. E quando Jesus operar o milagre na tua vida, volte para agradecer. Amém. Saiba ser grato. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O cego Bartimeu, o ex-cego Bartimeu, depois de curado, ele não voltou mais para sentar à beira do caminho, para aquele lugar. Glória a Deus. Ele agora resolve seguir Jesus. Ele resolve seguir aquele que operou milagre na vida dele. E quantos já não foram aqueles que receberam o milagre de Jesus e hoje não estão mais na presença do Senhor, desprezaram Jesus? Eles só quiseram mesmo receber a bênção e voltar a viver uma vida sem Jesus. Mas você tem que mais é que clamar, crer e buscar a tua vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Bartimeu ele fez. Quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele não ficou calado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os opositores, se cala, ele não vai te atender. Fica na tua, fica calado. Estás gritando em vão. Quanto mais as pessoas falavam isso, Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É verdade. Porque ele clamou, porque ele precisava do milagre. E assim você tem que ser. Eu creio que você precisa de um milagre. É por isso que você tem que clamar por Jesus. Não é clamar para os homens que o mundo oferece, nem para as senhoras que o mundo oferece. Você tem que clamar só para Jesus. Oh, aleluia, glória. É o único que pode não só te curar, mas também pode te salvar.
Amém, Jesus. É verdade. Ele é o único. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Receba, tome posse da tua vitória, tome posse do teu milagre, tome posse da tua bênção, assim como Bartimeu tomou posse, porque diante de tudo e de todos que era o contrário, ele não se calou, ele creu, ele usou a chave, que aquela chave iria dar a visão para ele. Aquela chave ia tirar ele da cegueira, não só a cegueira física, mas a cegueira espiritual. E nesse mundo, o mais que nós vemos são cegos espirituais, que não querem enxergar. Muitos só fazem criticarem. Quando você pega a palavra de Deus, vai para a igreja, você aonde passa, muitos dizem: ó, aquilo é um besta, aquilo é um doido, negócio de ir para a igreja, negócio de Bíblia, mas não se abata, não se abata, não se abale, porque Deus, Ele é contigo. Não dê ouvidos aos opositores, dê ouvidos para Jesus Cristo, porque Jesus, Ele deu a vida por mim, por você. Jesus, Ele já operou muitos milagres na minha vida, já operou muitos milagres na tua vida também, e ainda tem muitos milagres para operar na tua vida. Aleluia. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Teve gente que já rasgou Bíblia, mas hoje estão pagando o preço. Tem gente que difama Jesus. Tem gente que não quer saber de Jesus. Mas quando a dor aperta, quando as coisas vão sendo contrárias para a vida deles, aí eles sabem procurar em Jesus. Mas Jesus, Ele é o Deus que tudo pode. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele não só abriu os olhos ao cego Bartimeu, como abriu os olhos ao cego de nascença. E até os religiosos da época começaram a fazer perguntas: como foi que os olhos dele se abriram? Ele disse: como homem, só não sei quem é. Chamaram os pais e perguntaram: é verdade que o seu filho nasceu cego?
É verdade que ele nasceu cego, agora como os olhos dele se abriram, não sei. E certo dia Jesus encontra com ele e diz para ele, pergunta para ele: tu crê naquele que te curou, que te abriu os olhos? Ele diz: quem, Senhor, para que eu creia? Ele disse: o Filho do Homem, Jesus. Se eu creio, Senhor. E o adorou. E esse homem, depois de receber o milagre, ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse: vai para os seus, vai pregar para os teus. Hoje era para estar aqui repleto de pessoas, aqui era para estar sem ter nenhuma cadeira vazia. Eu sei que muitos que queriam até vir, mas devido ao trabalho não foram. Mas tem outros que, ao invés de estar aqui hoje, estão lá na televisão assistindo a novela da Globo do Lixo. Trocando Jesus por algo que não vai levar ele a lugar nenhum. Aleluia. Por isso, meu querido, minha querida, depois de você receber o teu milagre,